vamos estudar mais uma vez, vamos terminar, na verdade, vamos completar o estudo da pergunta 113. Nós estamos estudando as transmissões do terceiro mandamento. Antes de tudo, vamos lembrar qual é o terceiro mandamento. Êxodo 27. Alguém não quer relembrar? Esse é o terceiro mandamento. Nós estamos estudando aí quase 2 meses o terceiro mandamento. E nós vamos terminar hoje o estudo de quais são os pecados proibidos do terceiro mandamento. Então, essa é a última parte da resposta, que diz assim: tudo o que caluniar, escarnecer, injuriar ou se opor à verdade, à graça e aos caminhos de Deus, professar a religião em hipocrisia ou para fins malignos, ou envergonhar-se da religião ou o envergonhá-la pelo viver de modo indigno, honesto, estéril e ofensivo, ou apostatar dela. Então, alguns dos pecados que nós vamos ver aqui são destacados aí como o de opor à verdade. Nós vamos detalhar isso sobre a hipocrisia, que eu falava já na devocional, e nós estudamos sobre hipocrisia no Sermão do Monte, o envergonhar-se e envergonhar a verdade de Deus. Provavelmente algum irmão já deve ter ouvido aquela observação feita em Romanos 16, onde a palavra de Deus fala: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação. E a observação fala sobre pessoas que não se envergonham do Evangelho, aquelas que envergonham o Evangelho e aquelas que têm vergonha do Evangelho. Nós vamos ver que essa observação é correta. Vamos estudar aqui sobre como nós temos envergonhado o Evangelho e muitas vezes nos envergonhamos do Evangelho. Então, a primeira parte, nós vamos detalhando o estudo, nós vamos ver sobre o pecado de perverter a verdade, a graça e os caminhos de Deus. Vamos fazer um pouquinho diferente na dinâmica? Vamos todos abrir em Atos 13, 45. Atos 13, 45, pediram com o Vinícius de Deus. Por favor. Veja, vamos prestar atenção principalmente sobre a blasfêmia e a busca por contradizer o que Paulo está pensando. Então, o que significa caluniar a verdade, a graça e os caminhos de Deus? Caluniar significa falar falsa e maliciosamente. O que calunia a verdade, a graça e os caminhos de Deus não é só um credo que meramente negligencia ou rejeita o Evangelho. É alguém que opõe-se ativamente ao Evangelho, falando malicamente. É como pessoas que, por algum motivo, abandonaram a profissão da fé cristã e filiaram-se a outra religião qualquer, ou pertencem em muito amargos oponentes do cristianismo. A amargura, a intensidade da sua condição podem ser o resultado da luta desesperada para silenciar uma consciência culpada, para silenciar a voz de Deus falando através da consciência e destruindo os atalhos da mente pela convicção assombrada de que o Evangelho é a verdade. Veja, aqui o Gerardo Fontes traz uma aplicação
E no contexto do verso que nós temos, os judeus eram povos judeus e havia promessa para eles. E agora que o Cristo prometido tinha vindo, eles rejeitaram, mas não só rejeitaram, como eles caluniaram. Então nós vimos a definição de caluniar, que é falar de maneira falsa, e nesse caso contra o Evangelho. Então, a quebra do terceiro mandamento foi o fato de perverter a verdade de Deus. E os irmãos fiquem à vontade para comentar, lembrando sempre, porque nós vamos sempre interagir com perguntas, com considerações, contribuições, por favor. E agora nós vamos meditar sobre o pecado de escarnecer ou zombar da verdade, da graça e dos caminhos de Deus. Então, um verso muito conhecido, todos os irmãos podem abrir, Salmo, versículo 1. Está aí, por favor, Deus. Salmo 1, versículo 1. O pecado de escarnecer ou zombar da verdade. Que é escarnecer da verdade, da graça e dos caminhos de Deus. É tratar ou considerar como escárnio um desdém. Zombar tem quase o mesmo sentido, mas também transmite mais a ideia de expressar o escárnio exteriormente com palavras de ritualização. O escarnecedor e o zombador não apenas consideram o Evangelho de Cristo como falso, mas como um tolo, ridículo, indigno de ser aceito por pessoas inteligentes. Eles não apenas rejeitam o Evangelho, mas o apresentam como algo mesquinho e indigno, fazem pouco da verdade, da graça e dos caminhos de Deus. Há incrédulos que rejeitam o cristianismo e ainda assim tratam-no com respeito, mas os escarnecedores e zombadores rebaixam o desprezo e ridicularização. Veja que há aqui uma gradação, porque nós vimos aqui sobre a calúnia. Então, a calúnia é falar mal e de maneira falsa contra o Evangelho. E agora, o escarnecer e zombar, nós estamos tratando de uma ridicularização do Evangelho. E, de fato, o que nós vemos são pessoas que se veem mais inteligentes e aqueles que se convertem à verdadeira fé fazem isso por pura tolice. Por ao contrário. Essas pessoas, elas são altivas e elas buscam de todas as maneiras não só rejeitar o Evangelho, porque, como vimos, há pessoas que rejeitam com respeito, mas elas querem ridicularizar o Evangelho. Então, há de fato uma gradação de pecado. Então, a gente consegue ver essa diferença entre caluniar e escarnecer. E o pecado da injúria, ainda nesse bloco, todo mundo pode abrir 1 Pedro 4, versículo 4. Pediu mais do que ler, tá? Por isso, difamando-vos, estranho, não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Veja, essa questão colocada, a difamação, né? Então vai ser sinônimo da injúria, do que nós vamos meditar aqui. Então, o que é injúria? O que é injuriar a graça
a verdade e os caminhos de Deus. Injuriar significa atacar com ações ou linguagem insultuosas, ofensivas e escandalosas. É uma forma extrema de xingamento. A injúria é normalmente dirigida contra o Evangelho de Cristo. Não o Evangelho propriamente, mas aqueles que abraçam, mas aqueles que o abraçam. Isto é, aos crentes em Cristo. A Bíblia refere-se a isso como o opróbrio de Cristo, ou seja, vexame de Cristo, aqueles que abraçam o Evangelho. Quando o reino do maligno é invadido e algumas de suas vítimas são transportadas para o reino de Deus, ele fica irado e provoca oposição furiosa e selvagem contra o Evangelho. É comum isso tomar a forma de injúria extremamente ofensiva contra os crentes em Cristo. O que 1 Pedro 4 coloca é de uma motivação dessas pessoas de verem a sua fé e de verem o seu procedimento. Eles não se conformam com isso e eles vão buscar injuriar, eles vão buscar destruir a sua imagem, a imagem do cristão, porque o contexto de que Pedro traz é justamente uma perseguição, não só uma perseguição física, mas também de fé no sentido intelectual, onde nós, graças a Deus, não temos essa perseguição física, mas com certeza, todos aqueles que buscaram e buscam viver de maneira digna do Senhor, no procedimento correto, serão perseguidos. É essa certeza que o Senhor Jesus Cristo nos dá. E isso é maravilhoso, porque é a resposta daquilo que o Senhor fala acontecendo conosco. Então, de fato, se você busca fazer as coisas da maneira correta, você será colocado como opróbrio de Cristo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Ou seja, nesse bloco nós vimos sobre caluniar, escarnecer e injuriar-se. Por último, se opor à verdade. Nós vamos de novo voltar em Atos. Vamos abrir apenas Atos 4, versículo 18. Os irmãos, depois que quiserem, podem pegar o slide, se aprofundar no demais textos, seria maravilhoso, será maravilhoso. Veja, Atos 4, versículo 18. Mara, por favor, irmã. E aqui nós vamos tratar, o contexto aqui é Pedro e João pregando a verdade, e os líderes judeus estão enxotando dali, e não só isso, proibindo de falar e de ensinar a verdade. E aí nós vamos tratar sobre o pecado de opor-se à verdade em duas partes. De que modos, por exemplo, os homens se opõem à verdade, à graça e aos caminhos de Deus. Primeiro, perseguição. Satanás instiga os poderes do mundo, como reis e governantes, ou a violência das multidões em alguns casos, para promoverem amarga perseguição contra a igreja e seu povo. A perseguição normalmente estorva por um tempo a divulgação do Evangelho e o crescimento da igreja. A obra missionária é dificultada e bloqueada por obstáculos, mas no fim a perseguição não funciona. A igreja emerge das cinzas da perseguição pelo poder do Espírito, mais forte do que nunca. Ela aprende a colocar sua confiança no Filho de Deus e não em métodos mundanos. Veja, irmãos, como já foi dito, nós não vivemos só, mas a certeza de que a perseguição não funciona é pelo fato de nós estarmos aqui. Muitos cristãos foram
Evangelho para que ele chegasse até nós. Mas a igreja, como ele coloca, esta síntese, continua firme. Os reis, os governantes passam, cantando o salmo, né? Mas o Evangelho do Senhor continua. De fato, a perseguição, ela continua em vários países, vários lugares onde a igreja não pode abrir a porta dessa igreja. Mas a igreja cresce com proporções muito menores, como ele colocou aqui, mas ainda assim cresce. Isso é maravilhoso. Só que existe um método de Satanás mais eficiente do que a perseguição, que é heresia, falsas doutrinas. Né? Se toleradas e não contestadas, poderão destruir o cristianismo com uma mensagem salvadora para o mundo. O Espírito Santo levanta testemunhas pela verdade que contestam a heresia e procuram eliminá-la da igreja. Isso quase sempre exige muitos anos de intenso esforço, mas é absolutamente necessário quando a verdade de Deus estiver sofrendo oposição. O esforço que poderia ser despendido em missões e evangelismo, etc., deve ser dedicado para preservar a integridade da própria igreja, como organismo que pode testemunhar da verdade do Evangelho. Isso interfere no crescimento normal da igreja, mas no final a verdade é inconsequentável no tempo e a causa de Deus prospera sempre a despeito da oposição de Satanás e dos outros. Então, o que nós podemos entender é que a perseguição ela é eficiente. Ela faz com que a igreja cresça menos. Olhando no contexto desse mundo, né? O Senhor está no contexto. Mas a heresia é mais. Porque o que nós vemos são igrejas abrindo em cada esquina. Uma vez que aqueles que ouviram a falsa verdade ou a mentira estão nessas igrejas, muitas delas não se converteram verdadeiramente. Passam anos e anos sendo enganados. Ou seja, é uma cortina de fumaça do verdadeiro evangelho. Como os irmãos sempre comentam aqui, de que há muitos evangélicos, mas nós não vemos essa diferença na sociedade. E de fato não há tantos cristãos assim. De fato não há tantos crentes. Logo a heresia e a falsa doutrina é muito mais eficiente de longe do que a perseguição. Porque de fato nós olhamos para muitas igrejas e elas perecem, muitas pessoas estão perecendo pelo fato de ouvirem mentiras, heresias, e há um esforço da igreja verdadeira de pregar e contestar cada uma dessas mentiras. Uma vez isso sendo feito, muitas vezes pensaremos de apologética quando o evangelismo poderia ser mais verdadeiro evangelho. Vamos irmãos colocar aqui, irmãos Vitor Vinícius, falando sobre a questão do varal, né? Uma vez que não tem varal, há um esforço maior para você ter que colocar o varal, não é isso? E ainda assim colocar a verdade estendida nesse varal. Ou seja, as pessoas elas vão se deixando levar por essas heresias, por essas falsas doutrinas. Isso torna o evangelismo muito mais perigoso do que deveria ser. Isso deve nos fazer pensar que as pessoas têm que quebrar esse fundamento, principalmente falsos mestres, que elas serão cobrados no último dia. Graças a Deus por isso. Agora, o pecado de uma confissão hipócrita ou insincera da religião. Vamos abrir em 2 Timóteo 3.
2 Timóteo, versículo 5. Lágrima, por favor. Vejam, então nós vamos tratar de hipocrisia aqui, e esse texto já traz uma definição de hipocrisia. Né? São pessoas que têm forma de piedade, apenas forma. Nós entendemos que a piedade é piedade. Nós precisamos exercitar, fazer exercícios espirituais, a leitura da palavra, a oração. Mas essas pessoas têm apenas forma de piedade, como os sepulcros caiados, Jesus fala, né? O que quer dizer, então, professar religião em hipocrisia ou para fins malignos? Professar religião em hipocrisia significa professar a religião sem sinceridade, com fé fingida, não verdadeira. A expressão para fins malignos descreve as causas que motivam o hipócrita. Os motivos verdadeiros que o levam a professar que é crente em Cristo não são a glória de Deus e a salvação da sua alma, mas motivos inapropriados, como ganhos financeiros, respeitabilidade social e coisas assim. Nem todo membro de igreja que não é regenerado é hipócrita. É possível enganar a si mesmo e acreditar sinceramente que se é um verdadeiro crente em Cristo, quando na verdade se é um pecador bem metido. Ou seja, trata aqui ainda da necessidade de nós sondarmos o nosso coração, porque e colocar diante de Deus, principalmente quando pecamos contra Ele. Senhor, eu sou filho teu, por favor, me perdoe por mais esse pecado, vê se é em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho certo, como fala o Salmo. Porque de fato, muitos de nós estão no meio da igreja e que não são necessariamente hipócritas, mas se auto-enganam que são crentes. Então isso é muito sério, talvez não com certeza por todos, mas é interessante nós pensarmos na hipocrisia, principalmente ao lermos Mateus 6, onde vai falar sobre a motivação do hipócrita. Nós lemos aqui. Jesus, em Mateus 6, deixa isso explícito, da diferença entre o pecador redimido e o hipócrita. Mateus 6, versículo 2. Olha só, para a gente poder ter isso bem claro nas falas do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2 diz assim: quando deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Essa é a motivação do hipócrita. Ele dá esmola, ele ora, ele jejua com esse fim de ser glorificado pelos homens. Como é que o poder, dinheiro, respeitabilidade social. Então, isso é muito sério. Nós façamos essa busca do nosso coração, se queremos agir dessa maneira. Agora, o pecado de envergonhar-se de Cristo e do Evangelho. Marcos 8, 38. Daiana, por favor. Leia Marcos 8.
que a Bíblia, de que na Bíblia, que ensina o verdadeiro amor, há várias ameaças. Há várias ameaças. Essa é uma delas. O próprio Jesus nos ameaçando. Se você se envergonhar de mim, eu me envergonharei de ti no último dia. O que faz as pessoas sentirem vergonha de serem tidas como crentes em Cristo? Não há dúvida de que o medo é o que faz as pessoas sentirem vergonha de serem conhecidas como crentes em Cristo. Medo de serem reprovadas, medo do ridículo, medo do desprezo e algumas vezes medo do sofrimento ou da morte. Esse é um medo pecaminoso, carnal, que na Bíblia associa-se a pecados como assassinato, feitiçaria, idolatria e adultério. Não é um mero sentimento de medo que representa um pecado tão terrível, mas o render-se ao medo, de modo que a conduta da pessoa seja determinada por ele, tornando-se seu escravo. Vamos abrir Apocalipse? Interessante nós pensar, principalmente depois do livro Marcos 8, de que o envergonhar-se do Evangelho nos leva à condenação. Apocalipse 21, versículo 8. Diz assim: quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja, talvez você não seja um incrédulo quanto mais, nem um abominável, nem assassino, impuro, feiticeiro, idólatra e mentiroso quanto mais. Mas você seja um covarde. Apocalipse 21, 8 diz o que acontecerá com você. Parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não há motivo para nós nos envergonharmos do Evangelho, uma vez que ele é o poder de Deus. Não há nada mais precioso para nós no Evangelho. Não há amizade desse mundo, não há poderes, não há conquistas desse mundo que se comparem ao Evangelho. Ou seja, o que eu falei aqui, todos nós sabemos. Mas a verdade é que na prática, nós vivemos o contrário disso. Nós sabemos que o que há mais precioso na nossa vida é Deus Pai, enviar Deus Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Mas no momento que nós nos envergonhamos disso, nós mostramos que não entendemos isso ainda de forma profunda, como deveríamos. Porque ao compreender e ao explicar e ao recitar João 3,16, por exemplo, nós conseguimos fazer isso. Essa prática, os frutos, vamos ver isso aqui agora, os frutos mostrarão que de fato somos convertidos. Colocado no contexto de perseguição direta, mas não foi isso que eles acham que muitas vezes não somos roubados, né? Mas, na verdade, nós somos muitas vezes. Às vezes nós estamos num contexto de família e tem uma determinada discussão, você poderia trazer sabedoria cristã, e eu poderia utilizar esse momento para a gente cria desculpas, né? Consciência, no sentido de isso aqui vai fazer efeito, ele já usou a palavra, vai fazer diferença. Mas, na verdade, às vezes é um artigo mesmo, né? Do expor a palavra de Deus. Se
colocar ele como oráculo de Deus, como expressão da palavra. O trabalho é a mesma coisa, a gente se acordar em vários momentos. Diversos momentos calmos, a gente compartilhar a perspectiva cristã sobre determinado assunto, porque as pessoas falam de diversos assuntos e a gente tem que se calar. Isso é interessante que os apóstolos, a palavra deles, ali Pedro, por exemplo, tinha a intrepidez, e essa intrepidez é a questão da coragem e vigor para expor a palavra de Deus, era a figura do Espírito Santo. Então a gente tem que orar, pedir ao Espírito Santo que a gente não tenha se curvado, mas que a gente tenha intrepidez de compartilhar o Evangelho nesses momentos. Porque você colocou aqui a salvação em Cristo, a revelação do Evangelho, nós vimos lá nós não devemos envergonhar porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego também. A gente tem que ter intrepidez coerente com essa verdade. Porque a gente canta amigos que trabalham isso, a gente diz amém quando é exposto isso na palavra, mas no dia a dia, às vezes não poder deles, se acomodamos em relação a trazer uma palavra séria do Deus. E o mundo traz várias coisas, várias vertentes. E aquela é a minha vontade de acabar respondendo debaixo da câmara. A gente se apega a algumas questões mal aplicadas, inclusive, as ações tem para tudo, né? Tem uma Paulo fala sobre pegar o Evangelho tempo fora de tempo, e de fato nós fazemos com ar de prudência, a gente nunca abriu nossa boca, nós trocamos ou achamos que estamos fazendo o correto, de simplesmente, ao não abrir a nossa boca, nós estamos sendo prudentes, mas não só isso, nós buscamos de maneira a esperar o momento correto de falar. Esse momento correto não existe pelo fato de nós estarmos caídos. Pelo fato de nós estarmos caídos. Porque quem converte é o Espírito Santo. Estava conversando sobre isso hoje. Que às vezes nós buscamos métodos, formas, e não há. Essa forma da palavra de Deus não é capaz de convencer aquele que está perdido. Isso deve nos motivar, irmãos e velhos, a falar do verdadeiro Evangelho com mansidão. Porque é o Espírito Santo o mesmo Espírito Santo que converteu os nossos corações, há de converter o coração daqueles que nós amamos e que tem perecido, infelizmente. E agora nós tratamos sobre nos envergonharmos, vamos tratar sobre envergonhar o Evangelho. Ser uma vergonha para o Evangelho por andar de maneira nécia e em desacordo com ele. 1 Coríntios 6, 5-6, é um dos textos mais explícitos que trata sobre isso. Isabel, por favor, vamos ler? 6. Vejam, irmãos, que aqui está sendo tratado sobre o fato de um irmão que encontra um irmão diante dos incrédulos no julgamento, trazendo vergonha para o Evangelho, porque ele faz com ele um sábio, como Paulo diz aqui, um sábio que vem a julgar essa coisa. Ou seja, o irmão
envergonhando o Evangelho diante dos incrédulos, mostrando que de fato entenderam muito pouco. Porque, como o irmão colocou sobre Pedro, né? Pedro é um ótimo exemplo disso, de que ele tinha um ímpeto e coragem para poder se posicionar. Ele mostra isso muitas vezes, né? Mas ser moldado por Jesus como discípulo diante de Jesus Cristo, há muitos atos de Pedro mostrando falta de sabedoria. Os irmãos conseguem lembrar? Né? O fato de ele cortar a orelha do soldado, né? E tantos outros, onde Paulo, onde Pedro se mostra corajoso. Nós vimos que nós não devemos nos enganar do Evangelho, mas nesse momento ele se mostra corajoso, ele envergonha o Evangelho, né? E o que nós vemos é que nós precisamos ser pessoas que não se envergonham do Evangelho, que não traz vergonha para o Evangelho, agem de maneira essa. Porque muitos irmãos podem dizer assim: eu não tenho vergonha do Evangelho, estou pronto para pregar a palavra. Mas ao pregar a palavra, ao abrir a boca, não são sábios. Isso é vergonha do Evangelho. Ou seja, vem a nós a necessidade de lermos a palavra, não só lermos, meditarmos nela. Ou seja, somos chamados a conhecer mais a palavra, não de maneira ímpia, onde nós apenas aprendemos e guardamos para nós, mas não, a fim de pregarmos o Evangelho. E aí vem uma segunda parte sobre como envergonhamos o Evangelho. Romanos 2, 23 e 24. Romanos 2, 23 e 24 fala sobre ser uma vergonha do Evangelho por andar de maneira infrutífera e ofensiva a ele. Gabriel, pode ler? 2, 23 e 24. Você que se gloria na lei, só a Deus. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Veja, a palavra de Deus, vamos lembrar da série de pregações de Romanos, onde os judeus se gloriam na lei, mas eles adquirem essa mesma lei que eles se gloriam. E o versículo 24 fala, é uma citação de Isaías 52, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Irmãos, nós estamos na igreja, nós abrimos a nossa boca para dizer que somos crentes, nós temos coragem de pregar o Evangelho, mas a nossa vida não condiz. Ou seja, nós vivemos o Evangelho de forma infrutífera. Isso ofende o nome de Deus, isso quebra o crescimento. Então, como os crentes em Cristo, às vezes se tornam uma vergonha para o Evangelho de Cristo, por viver de modo indigno, nécio, estéril e ofensivo, ou por apostatar dela, citação da pergunta cicatriz. Tem-se dito com muita propriedade que os crentes em Cristo os crentes em Cristo são a única Bíblia que o mundo irá ler. Os
crentes em Cristo são a única Bíblia que o mundo dá luz. O mundo tira as suas ideias sobre o cristianismo, em grande parte, pela conservação das Bíblias e da conduta daqueles que professam ser crentes em Cristo. E quando eles tornam-se culpados de escândalos e práticas ímpias, o Evangelho torna-se desprezível aos olhos do mundo, por causa de sua vida e conduta mundanas que os crentes em Cristo se tornam uma vergonha para o Evangelho de Deus. Interessante que a gente veio ficar com a Mara e ela estava falando sobre isso. Falando sobre as igrejas que pedem dinheiro para campanhas e não cumprem aquilo que prometeram. Logo, os que vêm de fora, como ele coloca aqui, de que os crentes vem se dito com muita propriedade que os crentes em Cristo são a única Bíblia que cumpre a lei. Então você pergunta para o ímpio e fala sobre igreja, sobre evangelho, o que vem na mente dele? Igrejas neopentecostais são uma vergonha para o evangelho, porque elas estão em todas as esquinas. Logo, o verdadeiro evangelho é difamado e envergonhado por essas pessoas, mostrando que, de fato, nós precisamos ter cuidado ao pregar o evangelho e, infelizmente, fazer uma diferenciação que é o verdadeiro e do que é o falso evangelho. O pecado de ser uma vergonha para o evangelho, por desviarmos da nossa profissão de fé nele. Então, o último bloco sobre ser uma vergonha do evangelho, Gálatas 3. Gálatas 3, 1 a 3. Então, aqui a gente está tratando sobre o que significa apostatar do evangelho, que é o que Paulo denuncia os Gálatas aqui, traz a eles uma exortação. Isso significa abandonar até mesmo a profissão da fé cristã. O apóstata ou desviado perde o interesse nas coisas de Deus, deixa de frequentar os cultos da igreja e endurece o coração em indiferença e incredulidade. Ele pode ter um nome ainda no rol da igreja, como membro, em plena comunhão, não porque apresente qualquer interesse da igreja, mas porque os seus oficiais vacilam em disciplinar os membros infiéis. O apóstata, embora seja nominalmente membro de alguma igreja, não demonstra nenhum interesse ativo na fé cristã. É indiferente e tolerante com Cristo. Caso não se arrependa antes que seja tarde demais, perecerá eternamente no inferno. Por isso, a importância da disciplina, né? Pelo fato de trazer vergonha para o evangelho. Há muitos que apostataram da fé e continuam no rol de membros da igreja, como colocamos. Isso é uma realidade. Uma realidade. Pastores, infelizmente, por aparência, precisam bater uma meta, mantendo essas pessoas trazendo vergonha para a igreja. Ou seja, não só esses apóstolos envergonham o evangelho, mas esses líderes que, com descuido, mantêm essas pessoas como se nada tivesse acontecido, sem a verdadeira e importante disciplina, infelizmente.
Ok, então chegamos aqui no final de todos esses pecados. Deixa eu relembrar aqui, os irmãos, o que nós tratamos aqui sobre caluniar, escarnecer, injuriar, opor-se à verdade, professar a religião de hipocrisia ou para afirmar, envergonhar-se da religião verdadeira e envergonhá-la. Ou seja, tudo isso nós vemos aplicados aqui a penitenciar pela fé. Infelizmente, o que nós temos visto aqui é que nós quebramos a lei não só uma vez por dia, mas várias. E ao olharmos esses pecados, nós temos a tendência de pensar isso aqui não é para mim. É bom eu saber. Isso aqui não é para mim. Mas nós precisamos estar atentos, vigiando, orando, porque de fato nós estamos e temos a tendência de pecar contra o Senhor a partir desses pecados. Mas nós a necessidade de meditar como foi dito aqui, de olharmos para a palavra antes de tudo e perguntar ao Senhor, nós temos entendido que pecamos por ignorância muitas vezes. Senhor, se tem pecado dessa maneira, por favor, livre-me e mais me ajude a ter luz, no sentido de quando eu pecar, eu saber que peguei, porque isso acontece com esses pecados. Nós envergonharmos o Evangelho, nos envergonharmos do Evangelho, acontece e nós buscamos em nós uma desculpa para que seja aplacada a nossa vergonha diante de Deus.